Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos, por uma direção de Deus, falarmos sobre o tema vencer o gafanhoto devorador, que é uma entidade da terra. E você vai entender isso. Muitas vezes, eu mandei até na lista de transmissão, que muitas vezes a gente fala, o devorador, aí você associa esse termo e esse tipo de roubo só na sua vida financeira. E na realidade, o gafanhoto devorador, ele tem não somente a finalidade de alcançar a sua vida financeira, mas ele tem a finalidade de tentar atingir você em tudo na sua vida. E principalmente no fator cultural. É muito interessante. Quando a gente esteve na África, a África ela tem muitas características individuais. Você chega na África do Sul, você vai ver que é um país colonizado por judeus. Parece que você está na Europa. Você vê pessoas negras com os carros assim, Mercedes-Benz, Cadillac, Lamborghini. Você vê que o nível de estudos que ele tem é altíssimo, porque alguém com uma cultura estabeleceu, e nesse estabelecimento houve um progresso, uma expansão. E há uma coisa, dizem eles, não é eu que estou falando, mas eu lembro que quando nós chegamos na África do Sul, nós estávamos na transição do norte, chegamos no sul, do sul para voltar ao Brasil. E lá existem uma etnia, que eu não vou falar qual é, mas eles têm assim uma ira muito grande do sul-africano branco. E eu lembro que nós chegamos lá e nós alugamos uma casa de transição, que é casa de missionários. Tem cama, chuveiro, fogão, armário, só não tem comida. Então você tem que ir comprar comida. Aí os pastores que nos receberam nos levaram ao supermercado. Irmãos, eu nunca vi maçã do tamanho de um melão. É uma coisa assim absurda. Aí a gente vai ver a origem das frutas e das verduras, Israel. Yakult é 500 ml. Iogurte é 1 litro. Sabe iogurte que você come? Aqueles da Batava, que você come aqui, não sei o quê? Lá é de 1 litro. Suco de laranja é de 5 litros. O pão que você compra, aquele tipo o pão tipo bisnaga de padaria, né? Lá vem pacote fechado com 12. É fartura. Não existe um mínimo. Lá, da média para a máxima. E eu lembro que quando nós chegamos lá, o pastor que está à frente dessa missão, ele parece o Bill Clinton. Ele é branco, do cabelo branco, do olho bem azul. O apóstolo Mauri. E eu lembro que quando nós chegamos, uma etnia que não é sul-africana tentou nos roubar. E eu lembro que a pastora Raquel, ela foi e enfrentou o cara assim, tipo assim, o que é? E aí eles recuaram, e aí nós entramos no mercado, rapidinho, compramos e vazamos. Na África do Sul, assim, se vem alguém do norte, de qualquer outra parte, do outro lado do oceano,
eles expulsam do país. Porque quem vem do norte ou de qualquer outra parte do continente vai trazer contaminação no costumes, na cultura, no governo e nas finanças. Eles matam. E aí você vê algumas partes extremas do sul, que é o Soweto, onde está o nível pior da pobreza. Mas por que a pobreza está lá? Por uma série de razões que um dia, se a gente falar de missões, eu falo aqui para vocês. Quando você sai do sul, você vai para o norte, você vê que países estrangeiros entraram, um país lá, África do Norte, Moçambique, estava em guerra, eles não tinham armamentos. E aí veio um país do Ocidente e entregou armas, em troca da reserva que eles tinham. Então nós damos armas, nós damos os veículos, damos suprimento, e vocês têm aquilo que o nosso país mais precisa, madeira. Então a dívida da guerra foi pago em madeira. Em 5 anos eles desmataram quase a África do Norte inteira, Moçambique, desde a beira até a divisa do Malawi. E você chega na beira, você vê carretas e carretas de pau-ferro, que é uma madeira riquíssima, sendo transportada para o país. Você, no país da miséria, no continente onde tem miséria, o carro popular é Toyota Hilux, dos mais diversos modelos Toyota. E você entra num choque. E quando você chega lá, os muzungos, que somos nós os brancos, eles olham para nós, eles não vê maneira de sobrevivência, eles vê maneira de arrancar um dinheiro. E eles têm uma lábia para arrancar o dinheiro de você, porque foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses ensinaram a roubar, a barganhar. Então, a cultura que ficou no norte é a cultura do roubo. E lá, se eu tenho lá, vamos supor, irmãos, eu falo aqui para vocês, nós vamos mandar uma oferta de R$500 para uma aldeia de Moçambique. E aí eles vão querer colocar a placa lá, da Efraim e tal, aquelas coisas todas. Se chegar lá, a pastora Dani, com a igreja dela, e falar assim, eu vou te mandar uma oferta de R$1.000, eles arrancam a placa da Efraim e colocam a placa da igreja da Dani. Porque leva quem dá mais. E lá é uma coisa absurda. Então, você observa como a cultura da terra interfere no desenvolvimento das pessoas. Tinha um pastor lá, que era o professor Domingos, e ele cuidava da parte do ensino da missão. E um belo do dia, a gente estava em jejum, irmão, já tinha andado mais de 18 horas. A gente estava assim, numa tensão, porque a gente estava passando nas aldeias, estava um momento de guerra, assim, uma coisa absurda, a gente estava correndo um risco de vida absurdo. Gente infiltrada no meio dos matos, assim, se olhava assim, não, parece que é uma ave. Não, você vê lá que era um guerrilheiro, com todo característico, com um AK-47, só esperando você dar uma vacilada para ele te furar. Era uma coisa absurda, você anda, você sair de uma cidade, entrar em outra, o guarda entra na sua frente, ele te suborna. Se você não der o dinheiro para ele, ele vai arrancar o seu passaporte, vai arrancar o seu dinheiro, vai abusar violentamente se tiver de mulheres, e se tiver homens, se eles gostarem dos homens, eles vão abusar também, matam, decapitam, esquartejam as pessoas, e não vai, senão ninguém vai saber mais da sua história. Porque são homens do mato, que são acostumados com mato, de enfrentar leões, é gente selvagem. E a gente entrou e saiu e a gente observa como a cultura maligna, ela impregna na terra e não deixa as pessoas enxergar. Um dia eu estava trabalhando aqui, eu peguei um passageiro e Deus falou assim, pega o carro e sai andando nesse bairro. Irmãos, o que Deus me mostrou de cultura do bairro é uma coisa absurda. Está aqui o meu primo, o pai dele é um dos maiores evangelistas que eu conheço da Casa Firme. Mas quem era o pai dele? É o Pedro, irmão de minha mãe. Quem era o Pedro?
O Pedro era o maior candomblessista da Vila Brasilina. O meu tio era um macumbeiro lascado. Era, mãe. Mãe, está acordada? Meu tio servia as entidades. E no dia que ele se converteu, ele ganha a gente para Jesus, irmão, como eu nunca vi na minha vida. É um homem de Deus. E o Peterson está aqui, ele sabe do que eu vou falar. Existe uma coisa nesse bairro que não deixa as pessoas prosperarem. Esse bairro, Vila Moraes, foi entregue às entidades. Esse bairro da Vila Moraes foi entregue a demônios, que eu não vou falar o nome deles, que eu não preciso, mas eles estão ouvindo, eles sabem do que eu estou falando. Só ao nosso redor tem mais de 14 lugares que cultuam entidades. As pessoas não vão para frente. Por isso que quem prospera sai do bairro. Não fica aqui, sai do bairro. Todo mundo que tem uma conquista, conquistou fora. No bairro não conquista. E os que prosperam aqui só à base de barganhas. E eu venho hoje, nesta noite, falar que nós vamos vencer o gafanhoto devorador, a entidade na terra da Vila Moraes. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então você abre o olho, o ouvido para o que Deus quer falar com você hoje. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 1, versículo de 1 a 8. Enquanto você abre, vou te contar outra história. Nós chegamos numa aldeia que a gente tinha que atravessar assim, em cima de uma ponte assim de madeira. Depois eu até tenho um vídeo disso daí. E a gente chegou lá e a gente viu que havia uma necessidade muito grande da gente ajudar, porque tinha muita criança órfã lá. De 100 crianças, 60 eram órfãos, que os pais morreram de AIDS. E nós ficamos pensando, o que nós vamos fazer? Aí surgiu a oportunidade de nós adquirirmos um pedaço de terra lá. E eles queriam que nós dessemos dinheiro para eles comprar, porque a gente sabe que tudo é barganha lá, né? Ele falou, não, quem é o dono da terra? E a gente não sabe se de repente o que nós pagamos foi realmente o que era o valor, ou se eles fizeram superfaturado e uma rachadinha entre eles. Você não sabe. Eles falam um dialeto, você não sabe o que está acontecendo. Por fim, compramos. Esse professor, nessa correria eu falei para ele assim, Domingos, presta atenção que nós vamos falar para você. Se você tocar no dinheiro das missões, Deus vai te matar. Ele começou a chorar, não, sim, começou lá, tal, não sei o quê, o Ariacanaca, não sei o quê, tal. Um belo do dia aqui no Brasil, a gente orando, coração angustiado, chegou a notícia. Nós mandamos o dinheiro para pagar os professores e comprar comida. A gente estava assistindo 600 e poucas crianças e educando mais de 150. Uma loucura, irmãos. E o que esse professor fez? Nós mandamos o dinheiro do mês inteiro. Deus havia mandado a provisão. Ele pegou aquele dinheiro, falou que tinha sido assaltado, e no meio da rodovia, veio uma carreta, pegou ele de frente, esmagou ele. A única coisa que sobrou foi o bolso da calça, com todo o dinheiro da missão. E o guarda que abordou, que viu, esmagou ele e o irmão dele, de 9 anos de idade. Irmãos, esmagou assim, ficou da finura da Bíblia ele. E aí o guarda que socorreu, me parece que era evangélico, e falou, ele estava com muito dinheiro, e veio o pessoal, os patrícios dele, pegaram o dinheiro e saíram correndo. E ele deixou a esposa e 4 filhos, uma viúva com 4 filhos. A igreja assiste essa família até hoje. Aquilo que são coisas de Deus que Ele colocou na sua vida, Deus não negocia. Se Ele colocou e ponto final. E se alguma situação, história, seja o que for, ambientes, pessoas, o que for, tentar interferir, guarda que eu estou falando por experiência própria.
Deus, Ele vai achar uma maneira, um jeito perfeito de te honrar e te livrar de todo o mal que estão tentando fazer contra você. Por isso que eu falo que o Senhor, Ele tem uma promessa muito grande para nós. E nós precisamos estar atentos. Vamos ver o que a Bíblia fala? Joel 1, versículo 1 ao versículo 8. A palavra, aqui na tela você pode acompanhar. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, diz assim: ouve isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, os vossos filhos façam aos seus filhos, os filhos destes, a outra geração. Aí ele manda narrar o quê? Do 4 em diante diz assim: o que o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto migrador. Olha lá, vou ler de novo. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, que está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os que queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. O que é isso aqui? É uma analogia do que Deus está falando. Veio ações sobre as nossas vidas, que foi destruindo tempo após tempo. Um veio e fez, outro veio e fez, outro veio e fez, outro veio e fez. E aí o Senhor está falando, no versículo 8, lamente como uma virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. O que é isso? Você tem tudo para desfrutar, você tem tudo para viver o melhor da terra, você tem tudo para gozar de uma vida vitoriosa, você tem tudo para ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Mas, põe Deuteronômio 7, de 1 a 4. Mas existe uma coisa que não deixa você prosperar, que não deixa você destravar, que não deixa você ir à frente. Você está sendo abençoado de um lado, e parece que tem uma legião de capeta do outro lado te arrebentando. Parece que você está sempre devedor de alguma coisa. E isso vai batendo nas tuas bases, isso vai batendo na tua emoção, isso vai batendo nas tuas convicções, isso vai corroendo, ao ponto que você chega e fala assim: joguei a camisa, não aguento mais. Por que tudo isso acontece? Porque muitas vezes você entra na cultura da terra. Guarda o que eu vou te falar, nós estamos indo para dias onde nós que cremos na Bíblia seremos interpretados como loucos. O profeta, olha o que diz agora, capítulo 7, capítulo 7, versículo de 1 a 4, vem a segunda parte. Então Deus vem e fala o que está acontecendo com a tua vida, as destruições que vêm, as perdas, os prejuízos, e entre outras coisas mais vêm. Por quê? Porque veio uma praga na terra, que consumiu você
em 4 fases. E lá no Deuteronômio capítulo 7, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra ao qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, aí vem os heteus, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosa do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. O que Deus está falando? Põe no versículo 1, Dani. Volta no versículo 1. Olha o que Deus está falando. Quando o Senhor te introduzir na terra da promessa. O que é a terra da promessa? É algo de Deus para a tua vida que virá, onde as pessoas te reconhecerão como família bendita, povo bendito, servo do Senhor, onde você vai ser referência, onde você vai ser modelo para se copiar, aonde você vai ser abençoador. É disso que Deus está falando. Quando eu te introduzir nesse nível, olha o que Ele está falando. E tiver lançado muitas nações, as nações que Deus está falando, são 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que você. Está entendendo o que Deus está falando? O que está vindo, o que está em você, pode ser mais numeroso, pode ser mais poderoso, mas o Senhor está falando, eu tenho uma promessa e eu vou te colocar nela. Aí, versículo 3, põe lá agora, versículo 3. Nem contrairá, aí, põe no 2, vai, para a gente entender melhor. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas. Vira para o teu vizinho, fala assim, o Senhor quer que você entenda hoje isso. O costume da terra é ter aliança, fazer coisas que Deus está dizendo que poderá interferir no costume do céu, na cultura do céu que Ele tem para você. Ele está dizendo, não faças aliança. Irmão, está errado, está errado. O que você faz gera a aparência do mal? Não faça. O que você está fazendo, como eu li lá domingo passado, se me falha a memória, diz que o ímpio, ele vive fugindo, mas o que teme ao Senhor e que tem a sua bênção, ele tem a força como de um leão. E ele enfrenta todas as guerras, e o Senhor está falando, não tenhas alianças. Primeiro, como? Versículo 3, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos. O que Deus está falando? O problema não é o João casar com a Maria. A Maria tem várias qualidades, o João também. Mas o João é do Senhor. O João é servo de Deus. E ele não há problema nenhum ele casar com a Maria, que é uma mulher trabalhadeira, uma mulher séria, uma mulher de honra, mas ela não professa o mesmo Deus. E Deus está falando, é confusão. Porque casamento não é aquilo que nós vemos aí fora. Não, gostou, rolou, e tá tudo bem, ele é legal, ela é legal, é minha alma gêmea, e não sei o quê. Ok, mas o casamento ele tem 3 âmbitos. Corpo, alma
e espírito. Se o espírito não for o mesmo, vai dar confusão. Se já casando no Senhor é uma guerra, e quem não casa no Senhor? Ai, bicho, eu vou casar, ele vai se converter. Não vai. Porque até os convertidos desviam. Não vai. Não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Como é que se eu fosse solteiro e fosse escolher uma pessoa para casar? Primeira coisa, eu tenho que ver o que ela é dentro de casa, ela vai ser comigo. O jeito que ela é com os seus pais, ela vai ser com o seu marido. E vice-versa. Segundo, se ela amar, ou ele amar, no caso se eu fosse casar, se a pessoa com quem eu fosse casar, ela ama mais a Deus do que eu, está tudo certo. Porque na hora do aperto ela vai falar assim, vamos dobrar o joelho, porque Deus vai nos dar vitória. Agora se ela não, se ela for lá, a mulher de Ló, que Deus falou, sai, mas não olha para trás, ela vai virar, se o coração dela estiver em Sodoma, ela vai mandar você amaldiçoar o Deus que você serve. É disso que Deus está falando. As alianças que você tem que fazer, tem que ser pessoas que têm a cultura do céu. Tem que ser pessoas que falam a mesma língua. Porque nós estamos partindo para dias difíceis na face da terra. Aonde o avivamento ele não virá de maneira global, o avivamento virá individual. Cada vida uma igreja, cada igreja um avivamento. Cada pessoa cheia do Espírito Santo. Porque vai ter dias vindouros que a gente não vai conseguir nem vir para a igreja, tamanha guerra na cidade, tamanha guerra no bairro. Você vai dobrar o teu joelho na porta da sua casa, dentro do seu quarto, você vai buscar o Senhor e a presença de Deus vai estar lá na tua vida. E Deus está falando, não faça matrimônios, não tome filhas para os teus filhos, 4. Pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Então Deus está falando de uma cultura. Deus está falando de escolhas. Você está entendendo o que é o devorador, não? Você está entendendo que vai muito além do que vida financeira? O profeta Joel nos mostra nesse texto a invasão de Judá pelos exércitos inimigos. Nessa noite nós vamos guerrear contra esse devorador. Diferentemente das outras espécies de gafanhoto, como o cortador, o migrador, o destruidor. O devorador pertence à terra. Guarda isso. O devorador pertence à terra. Conhecido como Solã, locusta careca. Isso é um estudo aqui, ó. Ele habita na terra e vai corroendo aos poucos. Ele é comparado como uma lepra e consome o fruto, devora a fartura, impede que o ser humano viva a medida transbordante, como está em Lucas 6,38, medida recalcada, sacudida e transbordante. Está sempre no princípio de tudo. Quem lembra que eu falei domingo agora? Sobre o mês de janeiro. Quem lembra que eu falei? Janeiro é consagrado a um Deus, a uma entidade chamada Janon, que tem duas faces, que é virado para o início e para o fim, que ele compromete a pessoa na entrada do ano, que tira a sua força, que endivida, que tira a alegria da pessoa. Pois é, esse princípio, ele está agindo também no devorador, ele mostra bem claro, e muitas vezes nós não entendemos que a nossa vida financeira, a nossa casa, a nossa família, ela precisa estar debaixo de cobertura de tudo. E nós precisamos entender isto. E o arquétipo disso qual é? Qual é o tipo? Qual é a arquitetura
pura. Qual é o princípio espiritual que essa entidade ela age? Ela age nas pessoas que têm excesso de calma, excesso de benevolência, que troca o senso de justiça, de obediência a Deus, pelo sentimento de serem bonzinhos. Se eu desse o meu dízimo aos pobres, ao invés de dar à igreja, se eu aceitasse essa traição, pelo menos não vai faltar comida dentro de casa. Eu conheço muita gente que aguenta tudo, porque a pessoa não tem coragem de sair, de romper, porque e agora, como é que eu vou me virar, como é que eu vou fazer, e os meus filhos e minha vida, eu dependo dessa pessoa, não, você depende do Senhor, pode romper, que Deus vai te dar vitória sobre todas as coisas. E aí pessoas lentas no seu cumprimento de dever, pensam que tem a eternidade toda para frente, e olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 4, o que trabalha com a mão remissa, essa empobrece, mas a mão do diligente, ela vai enriquecer. Aleluias. E em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, esta palavra. Eu morei no interior, homem aposentado trabalha, aposentado de São Paulo fica lá jogando bingo, truco e não sei o que. Os homens lá, o pastor que a gente estava de 76 anos de idade, pega a guarda dormente nas costas, faz casa na árvore e levanta não sei o que, faz missões e não para, levanta 4:30 da manhã, vai dormir meia-noite, ora para um, visita o outro, não param. Estar aposentado profissional, mas espiritualmente, e eu declaro, você não vai se aposentar espiritualmente, amém? Então nós vamos hoje repreender esse mal, nós vamos hoje, por isso que o nosso clamor de 12 dias, eles serão nos dias dos cultos, para eu até mesmo não perder minha alegria, porque se vão a festa do caqui, com o vaso do pandeiro, enche a igreja. A noite da consagração, da quebra do vaso do oleiro, vem 2. Então, terças, quintas e domingos, nós vamos ter o culto, vamos parar no metade do culto e vamos dobrar o joelho e vamos clamar. Porque, irmãos, em nome de Jesus, 2023 tem que ser diferente na nossa vida. Posso ouvir amém por isso? Então, você não vai ter desculpa, vai ser terça, quinta e domingo. E vai ser uma bênção, já mandei fazer os panfletos, já mandou imprimir, domingo nós vamos distribuir, vai ser o nosso primeiro dia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Oh, glória a Deus. Que esse amém seja unânime mesmo. Então vamos entender como age. Você entendeu como é. Qual é o arquétipo dele? Os excessos. Excesso de bondade, excesso de benevolência, excesso. Ai, queridinho, não, vem, Jesus te ama. Não, está tudo certo. Vai alisando, não trata, e não sei o quê, e não sei o quê, Tem um cara que mora no prédio onde eu moro, foi criado assim. Hoje a família não quer saber dele. Deram uma casa para ele. Ele, irmãos, é horrível de ver. Por quê? Foi criado sem limites. Foi criado com excessos. Foi usado extrema benevolência. E é uma pessoa de um dom, de um talento absurdo. Aí eu sofri muito nas mãos do meu pai. Dai graças a Deus, porque esse sofrimento te deu caráter. Dai graças a Deus, porque os nãos que você tomou, às vezes até o excessivo tapa que você tomou, até murro na cara que você tomou, hoje te deu um caráter para você ser um bom homem, uma boa mulher para a tua família. Agora você foi criado, pessoas que foram criadas sem limites, foram criados sem regras, sem princípios. Irmãos, a Bíblia começa dizendo, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é Deus de princípios. Então, se a pessoa não tem princípios, não tem lugar no mundo para ela. Vamos entender como age o devorador. Lucas 18, abra lá a sua Bíblia. Versículo 24 a 30 diz assim. Deixa eu correr. E Jesus vendo assim triste, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para quem? Para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. O que Deus está falando? Que no momento presente, quem tem a autoridade de renúncia, quem tem a coragem de renunciar o que precisa ser renunciado, vai receber, em outras traduções fala, 100 vezes mais. E diz lá, no mundo 100 vezes, e na vida, a vida eterna. Oh, glória a Deus. Quer agir como esse devorador age. Então vamos entender isso. Ele age sorrateiramente. Ele se infiltra no meio das pessoas. Devido ao seu grande tamanho, durante a revoada, atinge pequenas distâncias e após devorar, libera o seu ovo sobre a terra. Eu vou te explicar isso. O qual na época da chuva eclodirá, realizando o estrago ainda maior. Sua ação se estabelece na terra por causa do pecado. É uma coisa interessante. As igrejas na África que são sérias, tem advogados africanos, tem juízes, tem médicos. Aonde a santidade está, aquele povo prospera. Compra um carro, compra uma moto, mas aonde tem igrejas, que se diz igrejas, que são feiticeiros, tem miséria, pobreza, morte, é uma coisa absurda. O que esse eclodirá? Você já viu, sabe aquelas revoadas de insetos que vêm e ele entra dentro da sua casa e cai as asas, ele vira um negocinho e acaba sendo um cupim? Você já viu isso aí, não? É siriri? Siriri anda lá, é siriri. Siriri. Então é um tipo de situação assim que a princípio te ofende, mas na repetição você deixa rolar. E ele se multiplica, essa praga, ela se multiplica quando vem a estação das águas. Aí os ovos explodem e eles se multiplicam. É como se fosse uma lente de piolho. É uma praga que ela entra, ela vem numa revoada, ninguém percebe. Ela entra, se eclode, ou seja, ela se incuba, e na hora que a água vem, o momento ele vai, explode e se multiplica. São permissões que você dá na sua vida, que você fala, não, na hora certa eu vou resolver. Só que veio a hora certa, você não resolveu, e você perdeu o controle de tudo. Como? Você observa o costume, se desvia da vontade de Deus, e não toma a atitude que precisa tomar. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 4, fala bem isso. Quando nós entramos na terra, você já reparou assim, quem que já mudou de uma casa para outra? Você faz mudança, não faz? Aí você passa pelo menos 30 dias para organizar a mudança, não é? Só que quando você vai mudar, você fala assim, não, eu vou ajeitar algumas coisas. Aí o que acontece? Você fala, não, isso aqui eu deixo para depois. A maioria das pessoas não fazem e fica para trás. São os costumes da terra que você sabe que faz mal, mas você acha que você tem autoridade para resolver, e se você perde a sua autoridade por não resolver na hora que precisa resolver. Que é isso? O exemplo da África. Colonização. Vieram os piores elementos de Portugal, que trouxeram o catolicismo, idolatria, e depois vieram os bandeirantes, que geraram exploração, a violência. Vieram os jesuítas, que trouxeram a consagração e o domínio ao Vaticano. Aí de quebra, os escravos, tirados com violência de suas terras e famílias, que vieram com seus cultos afros.
A ordem de Deus para o seu povo era que não fizesse nenhum tipo de aliança com os moradores, para que não fossem roubados, contaminados e passassem a seguir os outros deuses que eles estavam trazendo. Então aquele negócio vem, a princípio te choca, mas na convivência você se acostuma, e no devido tempo você deixa rolar. Quebra isso da tua vida hoje. Você é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Acredite no que Deus está falando na sua vida. Para de observar. Se você observa, você se desvia da vontade. Põe a mão. Resolva o que tem para resolver. Porque o Senhor está dizendo: eu tenho algo novo para a tua vida. Não dá para eu te pôr em algo novo. Não dá para eu te pôr em terra nova. Não dá para eu te pôr em patamar novo, se você não tirar o costume da terra da tua vida. Sabe o que é engraçado? Você foi do mundo. Sabe como o mundo funciona. Você é de Jesus. E tem resquício do mundo na tua vida. Então você tem que decidir se é Deus ou se é Baal na sua vida. Porque os costumes da terra estão impedindo de você andar. Não, mas a minha vida está boa. Você não sabe o que é vida boa quando Deus põe a mão para abençoar de vez. Você não sabe o que é isso. Você não sabe como Deus quer fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem medo de romper. Você tem medo de dar errado. Você tem medo do desconhecido. Você tem medo por causa dos traumas que te marcaram. Você tem medo porque você acha que você não tem capacidade. Você tem medo porque você acha isso, você acha aquilo. E Deus está falando: ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Vai, que o Senhor vai te abençoar. Vai, essa casa é a prova de uma atitude ousada. Eu vou fazer e está feito, porque Deus falou para fazer e está feito. E você tem que entender: para de ficar olhando as coisas. Você está igual o Tite com a seleção brasileira, que subestimou o adversário. Jogo de Copa é assim. Vem cá, fulano, ciclano, beltrano, o time inteiro, senta aqui. Vocês vão jogar como vocês nunca jogaram na vida de vocês. Vai para cima, raça, arrebenta, faz gol, chuta. Para de fazer joguinho, passinho de classe. Vai para cima, vai. Aí entra lá, Alemanha e Japão. Japão, pum, tira a Alemanha. Por quê? Subestimou o inimigo. Você está subestimando as coisas. Você está subestimando o diabo. Você está subestimando as coisas. Irmãos, escuta o que eu estou falando para você. De um áudio que eu recebi, é uma verdade. Se o Bolsonaro tivesse ganho, as igrejas estariam tranquilas. Por que Deus não permitiu isso acontecer? Para as igrejas se unir, porque o avivamento vem no aperto. Vem onde geme, onde as coisas estão acontecendo. Deus está no controle da nossa vida, da sua vida. O pão não vai faltar, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. Eu não quero saber quem está lá, quem está fazendo. Eu sei de uma coisa: na minha vida, na tua vida, ninguém vai tocar. Nós temos que orar para abençoar, amém? Vamos orar para abençoar, e que Deus tenha misericórdia da nossa nação. E eu declaro sobre a tua casa: nós não somos do costume da terra. Nós não ficamos: ai, agora o que vai ser? O melhor de Deus está por vir para mim e para a tua vida. Amém? O senhor é bolsonarista? Não, eu sou do céu. Sou celestial. Primeira ação: observar o costume da terra. Segunda ação: ela quer infiltrar sorrateiramente entre nós, buscando habilitação para então desviar, roubar aquilo que nos pertence. Olha o que diz lá em Números capítulo 1, versículo Números 11, de 1 a 4. Números 11, de 1 a 4.
Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu a ira, e o fogo de Deus ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho que estava, e o ditado, a narrativa que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, grande comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Você entendeu esse texto que eu li? Eu vou te explicar. Deus pega Israel. É assim, eu vou te contar a história que eu tive aqui na saúde uma vez. Chegou uma moça na igreja e ela trabalhava com reciclagem. Era ela e o irmão dela, puxavam um carrinho assim de pegar papelão. E eu era vendedor da Skin Cariol, e eu cuidava da parte, eu vendia a parte de sucos, águas e refrigerantes. E eu não aceitava vender bebida quente por hipótese alguma. E eu falava para eles: eu vou vender como vocês nunca viram vender. E de fato, eu entrei nos concursos de venda. Eu ganhei, no dinheiro de hoje, R$1.000 de bonificação de uma empresa tal. Se você ganhei 3 micro-ondas, um deles está aí na igreja que eu doei. Isso tem muitos anos atrás. E eu ganhei 2 mountain bikes. E eu peguei essas bicicletas. A pastora Raquel falou assim: meu, vamos mudar. A gente já não anda mesmo. 2 preguiçosos, a gente não faz nada mesmo. E trabalhava, irmão, a igreja. E os nossos cultos eram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo 8, 10, 3, 5 e 7. Era uma loucura a nossa vida. E aí falei: tá bom, vamos mudar. Aí, nós demos. 2 dias depois a pessoa chegou e falou: e aí? Roubaram a nossa bicicleta. Aí a gente ficou sabendo que a pessoa pegou e trocou cada bicicleta por uma garrafa de 51. Você entendeu o que é costume da terra? Por que não vendeu para comprar comida? Ou alguém falou: nós estamos com fome, a gente ia dar comida. Você entende essas coisas que eu estou falando? Tem gente que a mente não destrava. Você faz, você fala, você abençoa, você tem a paciência, você chora junto, e você ora, perde noites, e não sei o quê, e vai, e abre mão de descanso, abre mão disso, vai lá, vira e mexe, tum, faz a mesma coisa. Por quê? Não acredita no seu potencial. É assim a igreja. O que o senhor está falando? Muitas vezes Deus está falando: faça isso. Você fez? Não fez. Não acreditou. Deus está falando: toma essa atitude. Você não tomou. Você não acreditou. Aí você quer. Eu vou trazer o profeta tal aqui. A igreja enche. Porque ele só quer ouvir a palavra. Irmãos, profecia não cumpre em gente desobediente. Porque Deus não é injusto com os obedientes. Você acha que Deus abençoa quem? O cara que está lá, que tem aliança com a palavra, com a igreja, com a liderança, com o reino de Deus, que é dizimista, oferta quando pode, é fiel à autoridade, é fiel aos pais, é fiel a tudo. Aí vem lá o cara, promíscuo, pederasta, seja lá o que for, cheio de pecado, e tá bom, eu tenho um coração bom. Aí Deus vem e fala com ele. Quem que Deus vai abençoar? O que serve a Baal ou o que serve a Deus? Deus está falando conosco hoje. Ano de Timóteo é ano de alinhar, é ano de prumo, é ano de acerto, é ano de alinhamento, é ano de santidade, é ano de a gente tomar vergonha e falar: eu sou crente mesmo,
sou indo dego, vou pagar o preço que for, mas eu sei de uma coisa, os céus estão abertos, a janela se abriu, e Deus vai fazer a obra na minha casa, na minha vida. É isso. Irmãos, Deus tirou Israel do Egito. Estou levando para a terra que manda leite e mel. Eu não vou ficar mais na mão do egípcio. Eu não vou tomar mais chicotada. Os meus filhos não serão mais abusados. As minhas filhas não serão levadas como escravas. Nós teremos liberdade de servir a Deus. Nós vamos comer de uma terra que o Senhor abençoou. Mas na transição, não aguentaram o deserto. E a primeira coisa que sentiram falta foi da carne dos egípcios. Como pode um negócio desse? O mar abriu, as 10 pragas vieram, coluna de fogo, Deus matou os inimigos, e os caras na recaída, não, quem me der? Aí diz lá, que Deus veio e deu o quê? Taberá. Deus olhou assim, até Deus, irmão, falou assim, não acredito. A ira de Deus se acendeu, falou, vou matar todo mundo agora. Porque é ingratidão. Porque não creem no que Deus fala. Tem gente que é cristão, que vai consultar o horóscopo. Ah, eu sou de Aquário. Não, eu sou de Libra. Não, eu sou Capricórnio. Não, eu sou Leão. Hello. Não teve encontro com a voz. Não bebeu da água da vida. Não foi tocado com a tenaz na boca. Não é possível. Não é possível. Eu lembro que no ano de 2020, meados de maio, a minha cabeça começou a raciocinar umas coisas. Eu falei assim, eu não estou me reconhecendo. Isso 10 da manhã, 22 horas encostando com o carro na porta de casa. O telefone toca e Deus falou assim, você disse hoje que você não está reconhecendo o que você está pensando. Eu estou entrando na tua mente e estou te limpando, porque você é meu. Olha que coisa. Porque aqui, como é que eu sei o que não é de Deus para a minha vida? Quando a santidade de Deus, ela começa a estar em jogo. Então Deus está falando, eu tirei vocês das mãos do Egito. Vocês precisam arrancar o devorador das vidas de vocês. Vocês precisam assumir um papel verdadeiro de cristãos. Sabe por que poucas pessoas ficam conosco? E muitos não suportam e vão embora. Você sabe qual é a grande verdade? Porque é difícil obedecer Deus. É difícil pagar um preço e chegar diante de Deus em papo reto, eu sou assim mesmo. E fala, pode me tratar, pode me tratar. Tem muita gente que canta, eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do... Quebra a minha vida. Você está disposto a isso? Quando você fala, Senhor, quebra a minha vida, você está disposto a isso? Os dias de mais prova que eu tive na minha vida foi, Senhor, me ajuda a ter paciência. Onde eu fui mais provado para ter paciência. Você está orando, Senhor, me dá paciência. Deus está permitindo, é luta para você ter paciência. Senhor, me dá longanimidade. Você vai ser testado no seu limite, para ver se você é longânimo. E o Senhor está falando, não permita, você sabe o que é, o que infiltra sorrateiramente, você sabe o que é, o que busca habilitação. O diabo quer trocar a tua oferta pela oferta dele, a tua oferta que você tem com Deus, pela oferta que ele tem para a tua vida, pelo momento do copo com água e do suportar versos, do suportar o deserto, para lá na frente você beber da água que nunca mais vai te dar sede.
sede. Irmãos, em nome de Jesus, arranca esse mal da tua vida. O Brasil, desde a sua colonização, ele tem experimentado essa atuação. Os portugueses que chegaram, embora oferecessem presentes aos moradores da terra, se aproveitaram das riquezas e outras coisas, e tiveram uma continuação. Depois vieram os bandeirantes, e entre outras pessoas mais, e só roubaram, e só roubaram, e só roubaram, e só roubaram. O Brasil, ele é autossuficiente, o país mais rico do mundo, rico em minério. O Brasil é o mais rico do mundo, rico em minério, rico em água, rico em planta, rico em carne, rico em grãos, rico em tudo, rico em potencial, rico em terras, em extensão. Nós somos ricos em minério, ouro, nióbio, nós somos riquíssimos, porém, nós não conseguimos enxergar isso, nós não conseguimos valorizar isso. Por quê? Porque tem uma entidade na terra que cega o entendimento, que cega os olhos, que cega aquilo que é verdadeira valorização. E eu declaro sobre a tua vida que isso com você não vai acontecer. Irmãos, eu sonho com tanta gente aqui da igreja, Deus me dá tanta revelação das pessoas, Deus me fala o que vai acontecer com elas, mas Deus fala assim: olha, o que impede é isso, o que trava é isso, o que é isso, é a mentira, é tanta coisa, é tanto rolo, é tanto rabicho, é tanto carrapato. E Deus está falando: eu vou trabalhar. Se eles não querem obedecer em amor, vão obedecer na dor. Mas Deus está falando: eu vou fazer. Em nome de Jesus, irmãos, eu declaro sobre a tua vida, no primeiro mês do ano de 23, abra o teu coração e arranca o costume da terra. Pelo amor de Deus. Terceiro, quer impor uma situação de miséria e conformismo. Como é isso? Aqui é assim mesmo. E aqui, esquece. Não vai mesmo para frente. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. O povo se havia habituado com a situação da miséria. Mas chega Neemias e fala assim: nós vamos reconstruir. Quê? Como? Os principais foram embora. Os que tinham talento deixaram, foram levados cativos. Mas Neemias veio debaixo de uma palavra. E a obra de Jerusalém foi completa. Deixa eu te falar uma coisa. O que o Espírito de Deus falou para mim na virada do ano: a tua vitória está determinada em quem você vai escutar a partir de agora. Ou a voz da promessa que eu já fiz, ou a voz da dificuldade do dia a dia da sua vida. Você escolhe. Eu tenho para você o melhor. Mas se você fizer como muitos, ouvir a voz da razão, a voz da limitação, você não vai viver o que eu tenho para você. Quem você quer ouvir? Vai ficar ouvindo a tua limitação até quando? Vai ouvir as tuas mazelas até quando? Vai ficar zen, vai ficar down, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Até quando? O diabo quer te fazer uma pessoa retrógrada, uma pessoa desinformada. E o Espírito de Deus está falando: você quer ouvir mais do que eu já te disse? Eu não vou reafirmar porque eu não sou moleque. Deus já falou e está falado. Habilita naquilo que Deus já te disse. Se falou, está falado. Deus falou, vai cumprir. Ponto final. Quem crê nisso em nome de Jesus? Vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Quando nós compramos os pallets, aqui é cheio de pallet embaixo. O motorista que trouxe no caminhão falou assim: o senhor é o que lá? Eu falei: eu sou pastor da igreja. Que legal, é nessa avenida aqui. Eu falei: bem movimentado. Eu falei: Deus preparou, né? Aí ele falou assim para mim: que legal. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai começar já com umas 50 pessoas? Eu falei: como é que é? Já tem quantas pessoas? Eu falei: não tem ninguém. O quê? Você é doido. Você é louco. Você tem que fazer no mínimo o que muitos fazem aí. Dá uma dividida aí, ó. Porque corpo é assim, é célula. A célula se recupera. E começou a dar um monte de discurso. Eu falei: querido, quando Deus falou para Moisés: toca com a vara no mar. Se ele falasse para alguém: Deus mandou tocar, estender, fazer o que for, alguém ia acreditar? De jeito nenhum. Então não tenho mais nada para falar com você. Eu ouvi a voz.
e a voz está sendo obedecida. E é Deus que vai fazer. E está feito, olha vocês aí. Você entende isso? Não entre no costume da terra. Quer impor uma situação de miséria, dizendo, é assim mesmo. Não é assim. Vira para o teu irmão e fala assim, a tua vida não é miséria. Fala. Não é conformismo. A tua vida é feita de evidências. E as evidências a bênção do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então como é que você vence a miséria e o conformismo? Como é que você vence aquilo que quer infiltrar sorrateiramente na tua vida? Como é que você vence aquilo que é o contraponto de não observar o costume da terra? Primeiro, derrube os altares de mamon da tua vida. Derrube os altares da entidade que faz você anular o sacrifício da cruz de Cristo na tua vida. Tudo, o que é o anticristo? Tudo aquilo que é anticristão na tua vida. Você sabe a brecha que precisa reparar, repare a brecha. Você sabe a porta que você tem que fechar. Por que não fez? Deus não fechou? É você que tem que fechar. Porque o que compete a você, faça você. Devorador só é repreendido quando você se posiciona. Irmãos, está com um problema financeiro? A Bíblia diz em Malaquias 3,10. O que repreende devorador é o quê? Dízimo e oferta, os dízimos. Não adianta eu subir no monte, não adianta eu fazer campanha, não adianta eu vir o profeta. É Bíblia, a Bíblia fala, se você dizimar e você crê nessa semente do que é o dízimo, eu repreenderei o devorador, abrirei as janelas dos céus e você pode fazer prova de mim se eu não vou te abençoar. É Deus falando. Então eu não vou contra aquilo que a Receita está dizendo. E o Senhor está falando, arranque os mamons da sua vida. Arranque. A minha maior paixão era ter um SUV. A Cleide lembra aí. Deus foi nos deu, a Dani lembra. Deus nos deu um Pajero full assim. E foi um sucesso, né? E tal. Trabalhando, irmão. Trabalhando muito e tal. Aí de quebra, o que veio com a Pajero? O IPVA caro, prestação do carro caro, manutenção cara. Aí quando você luta, você alcança, a sua carne perde o gosto por aquilo. Porque você entra numa vibe de querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas com Jesus a sua vida satisfaz. Você busca uma paz em Deus, você alcança, você fica pleno. Você busca uma paz na vida financeira, você alcança, você fica em paz, você fica pleno. Com Deus tudo é pleno, com Deus é tudo resolvido. Com Deus é certeza que você não vai ser roubado. Com Deus é certeza que nada vai ser destruído na tua vida. Com Deus a sua casa, a sua família, o seu marido, se tiver, a sua esposa, se tiver, os seus filhos, tudo vai estar em paz, tudo vai estar equilibrado. Por quê? Porque a tua casa, a tua vida e tudo que há em você não tem a mão de mamão, tem a mão do Todo-Poderoso na tua vida. Então, arranca aquilo que habilita o costume da terra de mamon na sua vida. E para encerrar, potencialize a tua aliança com Deus. Através da tua entrega de amor à obra de Deus na sua vida. Deus te amou, te salvou, amor inexplicável. Então você, por aquilo que Ele fez na sua vida, o que você tem entregue a Ele? Não estou falando de dinheiro. Você tem entregue a Ele uma vida de oração? Você tem entregue a Ele uma vida de tudo que você quis, você já alcançou. Deus já te deu oportunidade de você ter coisas que muitos não têm. E você tem feito o que por isso? Porque hoje eu quero liberar sobre a tua casa, sobre a tua vida, aquilo que a Bíblia fala que o Senhor vai te dar. Em Isaías 55, 2 fala assim: por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve atentamente, coma o que é bom, e se deleita nos finos manjares. O que Deus está falando? Você tem que ter qualidade de vida, para você não ficar refém, mas para que aquilo que você tem, te sirva para o teu bel prazer. Quanta gente que fica lutando e nada tem. Tem gente que nada faz, pouco faz, mas o que faz no Senhor tem uma vida. Tem gente aqui, irmãos, na igreja, que trabalha de diarista, limpa a casa,
que tem uma casa que muita gente que ganha 10, 15 mil reais por mês não tem. Está aqui na nossa igreja. Que trabalha, ganha bem trabalhando. A casa é quitada, tem casa fora, os filhos estão comprando casa, tem tudo quitado, não tem dívida, não tem nada, tem a bênção de Deus. O que é isso? Ouviu a palavra, andou debaixo da palavra. Não é um ou outro que tem que ter, todos têm que ter isso. Equilíbrio, satisfação, bênção, prosperidade. É assim que o povo de Deus é reconhecido. Agora, quando não tem isso, o costume da terra está trazendo endividamento, problema com cartão de crédito, e não sei o que, é um rolo. Vai sair do rolo hoje, eu profetizo na tua vida. Fica de pé que eu quero liberar sobre a tua vida a bênção da fonte. 7 fontes sobre a tua vida. Eu quero liberar sobre a tua casa essa palavra. Eu quero liberar sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu libero sobre a tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? A primeira bênção. A bênção da fonte da visão profissional. Eu declaro em nome de Jesus, os falsos não vão te parar. A concorrência não vai te parar. E o Senhor vai te dar, dentro do teu trabalho, dentro da tua área, a fonte da visão profissional. O bom funcionário não é aquilo que faz o que o chefe manda, que o diretor manda, não. O bom funcionário faz aquilo que a empresa precisa. Tem gente que é mandado, não sei porque que eu fui mandado embora, porque você era só mais um número. Mas quem é, olha, esse cara é chave, essa pessoa é chave, está sempre fazendo a mais, está sempre trazendo solução. Por quê? Porque você valoriza o salário que você ganha. Você não é puxa-saco. Quem fala que é puxa-saco tem a mente para trás. Você trabalha, Deus me abriu essa porta. Eu vou trabalhar, vou ser o melhor funcionário. Quando lembrar de uma promoção, vão lembrar de mim. Quando lembrar de um aumento, vão lembrar de mim. Você tem que ser uma pessoa essencial. Que todo mundo fala assim, não, pode mandar todo mundo embora, mas o João, o José, a Maria, não. Ele não. Por quê? Porque é fiel, chega cedo, não falta no trabalho. É um funcionário exemplar, usando até o exemplo da Cleide aqui, não fica fofocando. Toda empresa tem o canto da fofoca. Qual é o canto da fofoca? A cozinha do café da tia, da dona Maria. É ir na cozinha do cafezinho, você viu falando de tal, você e lá fica maledicência, aquela praga sendo disseminada. Deus não tem isso para você, na tua boca vai sair salmos, hinos e cânticos espirituais. E eu libero fonte da visão profissional. Você vai ser um bom profissional, você vai ser um bom funcionário, você vai ser um bom empregado. Em nome de Jesus eu libero sobre a tua vida. A segunda fonte, a fonte do equilíbrio moral. O que é isso? Você não vai se envolver com nada que mancha a tua imagem, que mancha a tua integridade. Eu libero sobre a tua vida hoje equilíbrio moral. A terceira fonte, fonte da soberania. Aleluias. Eles podem, as pessoas terem inveja de você, mas você vai ser marcada pelo sucesso em todas as áreas da tua vida. Soberania eu libero sobre a tua casa. A quarta fonte, fonte da resistência e da perseverança. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Eu declaro, você vai ser uma pessoa de resistência. Você vai ser uma pessoa de perseverança. Olha, quando você ouvir o não, vai ser um gás, um ânimo. Não, só porque falou não, agora eu vou fazer melhor, agora eu vou ser melhor. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. A quinta fonte, fonte do domínio próprio. Aleluia, diga assim, o Senhor me dará domínio próprio. Eu não vou perder o meu equilíbrio. Eu não vou me envolver com baixarias. Eu não vou me envolver com maus testemunhos. Mas o Senhor me dará a fonte do domínio próprio. Quem crê nisso em nome de Jesus? A sexta fonte, fonte de sabedoria. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer que você não será levado mais a nenhum tipo de situação, a nenhum tipo de inimizade, porque o Senhor vai colocar tudo a ganhar na tua vida. O diabo quer te levar tudo a perder, mas Deus vai te levar tudo a ganhar. Sabedoria. Sabedoria, aleluia. Declare sabedoria para a minha vida. Aleluia. E a sétima fonte, vira para o teu irmão e fala assim para ele: está preparado para esse ano? O Senhor disse, o Senhor disse que nos daria a expansão. E eu declaro que eu tenho a fonte da expansão.
Se prepare para coisas novas na sua vida. Se prepare para sair da zona de conforto da sua vida. Aleluias, aleluia. Os acomodados falam, eu não vejo a hora do conforto chegar. Mas quem gosta de desafio, de crescer, de prosperar, Deus está dizendo, eu vou expandir a tua vida. Levante a sua mão para o alto em nome de Jesus. Eu quebro todo o costume da terra da tua vida. Eu declaro que nenhum costume desta terra, desse bairro, vai interferência nessa casa. Vai ter interferência nesse ministério. Vai ter interferência nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. A igreja vai ser como esse prédio ocupou. Estava lá anos fechado, todo detonado, tudo arrebentado, cheio de problemas. A igreja chegou, reformou, restaurou, edificou. Vai ser assim na tua vida. A igreja está aí na Vila Moraes e vai edificar o bairro, vai abençoar o bairro. Aqui do lado era um terreno que ninguém usava, estava condenado. Aí veio a gente, a igreja ocupou, derrubaram a casa e fizeram um prédio comercial. Eu declaro que virão os melhores comerciantes para esse lugar. Na nossa frente aqui tinha um terreno que estava impedido porque o solo estava contaminado. Eu levantava a mão e abençoava, falei, Senhor, eu libero, vão construir um prédio aí residencial em nome de Jesus Cristo, aleluia. E eu declaro, e assim será para a tua vida. Eu declaro, vai ter expansão, vai ter equilíbrio, vai ter resistência, vai ter soberania, vai ter fonte de provisão em todas as áreas, porque o costume da terra não está na nossa vida em nome de Jesus. Pai, eu declaro que o devorador não terá poder na vida dos teus servos. Eu declaro a liberação sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, o destravamento. Eu declaro a prosperidade. Toda ação maligna que durante anos amarraram eles nesse bairro, todas as ações malignas que eles não perceberam achando que era normal, eu desamarro da vida deles em nome de Jesus Cristo. Então, Senhor, aleluia, eu te peço, faça uma obra poderosa, faça uma obra de milagres, faça uma obra revolucionária, e o teu nome será glorificado. Eu abençoo, eu ligo esta palavra. A entidade da terra não terá poder sobre a vida deles. A entidade da terra não terá poder sobre a casa, sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração. Em nada da vida deles não terá poder, e o Senhor será o Senhor da vida deles. A vitória será plena. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Vai acontecer algo poderoso sobre a tua vida esse ano. Fique atento às situações que vão começar a acontecer. Que Deus vai te abençoar. Amém? Vamos selar essa palavra. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Você que nos assiste, você pode fazer sua contribuição pelo Pix. A edição vai colocar o Pix aí para você, ou no rodapé, ou na imagem projetada. Em nome de Jesus. Irmãos, tem família aqui na igreja que chegou, trabalhou, foi abençoado, Deus já deu carro. Eu vejo o que Deus tem feito na vida das pessoas que obedecem a palavra. Irmãos, você quer novidade na sua vida? Obedeça ao Senhor. Você vai ter novidades na sua vida. Eu já disse isso para vocês várias vezes. Os dias que Deus mais me abençoou foram os dias que a categoria onde eu trabalho, no grupo, falava assim, hoje está ruim, hoje está ruim, hoje está ruim, hoje está ruim. Eu já tive vários livramentos, sabe por quê? Porque eu não aceitava o não. Eu não aceitava o que a terra estava dizendo. Eu não aceitava. Irmãos, eu pedi para uma das oficiais aqui da igreja ver uma outra oportunidade do imóvel a nível de rua, para a gente ter uma melhor visibilidade, a igreja ter, né? E aí, o pessoal foi lá, irmãos, é metade do que nós temos. E quase 3 vezes mais o valor que nós pagamos. Aqui. O IPTU super caro. E mais uma vez agradecer a Deus, por mais que aumentou aqui. Senhor, obrigado, porque ainda o Senhor nos deu um lugar abençoado. Todo mundo dizia, esse lugar aí, isso o quê? Gente que mora aqui, ó, que me conhece, falou assim, lá, aquele lugar lá, que isso o quê, não sei o que lá. Irmão, nós estamos aqui, olha quanta gente, Deus está abençoando, as coisas estão caminhando. Sabe por quê?
porque nós não olhamos segundo a carne, mas nós cremos segundo o que o Espírito está dizendo. E nós estamos debaixo da palavra. Você está debaixo de uma palavra. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Levante esse envelope ao alto. Você vai consagrar a sua oferta. Em nome de Jesus. Dá um envelope para mim, por favor. Levante o seu envelope ao alto. Não se esqueça, domingo, nosso primeiro dia do clamor. Os pedidos serão distribuídos. Você vai preencher. E você vai fazer essa campanha comigo. Eu quero todos que participem comigo. São só 12 dias. Terças, quintas e domingos. Os outros dias você está liberado. Dá para você dedicar 12 dias no início do ano, para você ser bem sucedido, abençoado em todos os restos dos dias do ano. Você pode fazer isso, pelo amor de Deus, por você mesmo. Você pode fazer isso. Então, irmãos, vem com a gente. Pega nessa palavra. Deus tem coisa poderosa para a tua vida, em nome de Jesus. Levanta o seu envelope. Senhor, eu consagro a oferta na tua casa, o dízimo na tua casa. Nós declaramos a tua unção, o teu poder e a tua vitória. Que o teu nome seja glorificado. Prospera os teus servos, prospera os teus filhos. Que o costume da terra saia, que toda a praga da terra saia da nossa vida. Nós não somos dessa terra, nós somos de uma outra terra. O nosso Deus não é dessa terra, o nosso Deus é de uma outra terra. E nós estamos debaixo desta palavra. Abençoa-nos, consagramos a oferta, o dízimo, e que o Senhor possa nos prosperar a cada dia, em nome de Jesus. Assim eu te peço, para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar e entregar o seu envelope em nome de Jesus. Amém. Se você tem Pix, pode fazer seu Pix. Vamos ficar de pé, vamos embora. Domingo nós começamos a nossa campanha. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E eu creio que vai ser uma revolução. Amém, irmãos? Amém? Pode acontecer o que for no mundo, mas para a igreja de Cristo, o noivo vai guardar e vai amparar a sua noiva. Amém? Não olhe para aquilo que vai e está para acontecer. Não olhe para isso. Creia no que Deus pode fazer. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que Ele te guarde, que te leve em paz. E que a tua vida seja abençoada em todas as áreas da sua vida. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe.